zero. E nas compras do Banner Shopping você ganha o triplo de pontos. Olha que o nosso desembargador Irineu Mariani mandou aqui, ó. Ouvi as manifestações dos ministros do STF a respeito da PEC que restringe as decisões monocráticas. Restringir não é impedir. A regra nos tribunais é a decisão colegiada. A decisão monocrática é a exceção. Por isso, deve ser usada com parcimônia, com economia. As manifestações dão a medida do avanço do ativismo do STF. Foram emitidas fora do exercício da jurisdição. Logo, são passíveis de crítica por todo e qualquer cidadão. Eles estavam irados, como se o Senado tivesse batido numa casa de marimbondos. A reação foi desmedida. Adiantaram um juízo de valor no sentido de que vão julgar a PEC inconstitucional porque, na apressada opinião, interfere no funcionamento e autonomia do Poder Judiciário. Aí cometeram um erro fundamental. Salvo interpretação buscada da forçação de barra, a PEC não tem nada a ver com os motivos anunciados. Tem a ver, sim, com a norma da natureza processual. E legislar em tal matéria é de competência privada do Congresso Nacional. A vingar o que foi dito nos desmedidos pronunciamentos, vários artigos do Código de Processo Penal também são inconstitucionais, pois dizem respeito a decisões monocráticas. É o nosso desembargador Irineu Mariani nos dando essa dica aqui e até proporcionando, agora, a partir de agora, na nossa live aí, o prosseguimento dessa, deixa eu ver uma coisa aqui, dessa discussão aí. O assunto é bom, né? O assunto é bom. Ontem, vejam como foi importante essa decisão que se tomou, e foi uma decisão ainda pela metade. Foi uma decisão tomada pelo Senado, votando aquela PEC que limita a atuação dos ministros do STF, isto é, faz com que eles não tenham mais decisões monocráticas. Porque essas decisões monocráticas, e nós estamos vendo isso aí agora, né? E o país assistiu por um longo período, cada vez mais o STF interferindo, né? Interferindo nas decisões nacionais. Então, de repente, nós passamos a ter não apenas um liderando, que é o ministro Alexandre de Moraes, mas os outros 10 se sentindo, digamos assim, com a bola cheia. Se ele faz, nós também podemos fazer. Então, de repente, essas decisões que estavam sendo tomadas de maneira monocrática, de maneira autoritária, eu arriscaria dizer de maneira ditatorial, o país passou a ter 11 super-homens com poder de vida e morte. E eu vou insistir, com poder de vida e morte. O que aconteceu com aquele patriota que morreu? Morreu porque o poder de vida e morte do ministro não deu a mínima importância diante dos reiterados pedidos. Como é que é? Creitão, né? É Cleiston o nome dele, né? Clériston. Clériston. Deixa eu anotar o nome dele aqui. É um nomezinho meio complicado também. Clériston, tá? Mas o Clériston teve vários pedidos rejeitados. E em todos os pedidos, se argumentava sobre a situação de saúde dele. Sobre a delicada situação de saúde dele. E ninguém deu a mínima para o seu Clériston. Agora o cadáver está aí dele, insepulto. Do ponto de vista político, insepulto. Tão insepulto que ele chegou a perturbar o imperturbável ministro Alexandre de Moraes. Um dia depois da repercussão, da terrível repercussão, de como o Clériston morreu, que ele já soltou 4. 4 que estavam naquela lista, onde estava o nome do Clériston, e que tinha sido
olimpicamente rejeitada durante muito tempo. De repente, coincidência, depois da morte do Clériston e depois do clamor nacional, mesmo com o silêncio canalha de parte da mídia, eu só queria 50% chegava, do espaço destinado à repercussão da morte da Marielle, da vereadora Marielle, só queria 50%. 50% destinado para o Clériston. Só, não precisava mais nada. Mas não, é uma pena que o brasileiro, voltando àquele assunto anterior que nós estávamos falando, ele dá mais importância ao Luan ou o beicinho do não sei o que, Gabriel Jesus, né? Olha, o Gabriel Jesus fez beicinho, ele está na seleção há não sei quanto tempo e não faz gol, não joga. E o seu representante no Senado? E o seu representante na Câmara? Está jogando bem ou está jogando mal? Tá sabendo se deslocar no ataque? Ou está plantado lá atrás, fazendo corpo mole? O deslocamento do centroavante do time dele, ele sabe. Agora, o deslocamento do deputado dele, que é muito mais importante, porque o deslocamento do centroavante que não fez aquilo que tinha que fazer e não estava na hora certa para concluir o gol, aquilo ali é esporádico, é momentâneo, é passageiro. Mas o centroavante está sendo patrulhado. Olha, aquele jogador, o fulano de tal, foi visto na noite. O que é pior para o país? O jogador, o ídolo, na noite, sendo flagrado por aquele torcedor fiscalizador? Ou o deputado levando dinheiro na cueca? O que é pior para o país? Mas é isso aí que nós temos. Então, esse comportamento do brasileiro diante dos seus representantes é que faz com que tenhamos esse tipo de governo. Agora vejam só, o STF está indignado e está ameaçando, vejam bem, está ameaçando decretar ou tomar a decisão de inconstitucionalidade sobre o que o Congresso vai apurar, que é proibir decisões monocráticas de ministros. É só isso que nós estamos falando. Só isso que nós estamos falando. E o que surpreende é que tem brasileiros que estão achando que o Senado não podia fazer o que fez. Bom, aí não são brasileiros, né? Não vamos perder tempo com essa gente, né? Não perder tempo com essa gente. Se existe um momento da história política brasileira que o Senado merece todo o apoio, esse mesmo Senado que vinha recebendo repúdio nacional pela covardia, pelo silêncio, pela imobilidade, pelo acovardamento, não sei se essa palavra existe, diante das atitudes que o STF vinha tomando. Atitudes que só o Senado poderia colocar um freio, colocar um basta. E agora, houve esse projeto de emenda constitucional, essa PEC que diz não, decisão monocrática não. Pronto, foi o suficiente para o STF saltar e se dizer ameaçado nas suas liberdades constitucionais. E agora nós estamos assistindo isso aí. É interessante a disputa que começou desde ontem. Declarações fortes e pela primeira vez, nós vimos o presidente do Senado tão conciliador, tão mansinho, tão gatinho, dar uma posição
firme. Também se ele não dá uma posição firme como presidente da instituição, é melhor ir para casa também. E surpreendeu a declaração dele, né? Surpreendeu, porque ele mostrou, né? Ele mostrou que essa PEC, esse projeto de emenda constitucional, apenas reequilibra os poderes do Supremo Tribunal e disciplina pedidos de vista. Porque a gente fazia um pedido de vista e se perdia de vista os pedidos de vista. E isso foi aprovado pelo Senado, né? E com a surpresa, hein? Sabe quem é que votou contra isso? Sabe quem votou a favor do STJ, ou do STF? Votou, isto é, para que se continuasse esse tipo de liberdade fora das quatro linhas que o STF vinha tomando. Porque as decisões que o STF vinha tomando nos levou a uma situação de absoluta insegurança jurídica. Quem? Olha a coincidência. Romário. O senador Romário. Vejam a ironia da história. Romário, jogador de futebol. Vejam a ironia daquelas coisas que já se disse aí. Será que ele sabia o que ele estava votando? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas sobre o voto do Romário. Se ele tinha noção do que ele votou. Uma coisa é a votação do PT. O PT é muito bom. O PT é muito bom no processo democrático. O PT não pode faltar no processo democrático de um país como o Brasil por uma razão muito simples. O PT baliza opiniões. PT contente, democracia triste. Isso é um balizamento. Vou repetir. PT contente, democracia triste. Quer o exemplo? Vou dar um exemplo. PT contente quando elogia a Venezuela, faz discursos candentes sobre a Venezuela. O PT fica contente quando fala de Cuba. O PT fica contente quando fala da China. O PT fica contente quando faz elogios à Coreia do Norte. Então, PT contente, democracia triste. Mas isso faz parte do processo democrático. Faz parte. O PT é importante no processo democrático. Desde que ele fique restrito ao seu nicho eleitoral. À sua fatia de pizza no contexto nacional. O PT pode até, e faz, o PT pode até não gostar de quem contraria o PT, porque na essência do PT, no DNA do PT, está o nós contra eles. Nós temos razão, eles precisam ser silenciados. Essa é a essência do PT. Não está aí a Gleisi Hoffmann agora querendo censurar o Estado de São Paulo? Porque o Estado de São Paulo fez uma reportagem, hein? Mostrando algumas coisas da República. Pronto, foi suficiente para a dona Gleisi Hoffmann ter um acesso. Mas também a dona Gleisi Hoffmann tendo acesso, não tendo, quer dizer, a importância da dona Gleisi Hoffmann na política é zero do ponto de vista institucional. Ela está ali no PT, presidente do PT, mas ela não tem força nem dentro do PT. Então, mas ela fala e tem os seus espaços de mídia. Então, as coisas que ela diz repercutem, né? Então, nós vamos adiante aqui. Eu até gostei muito dessa. Eu vou de novo aqui sobre essas manifestações. Como diz aqui o nosso desembargador Irineu Mariani, o ouvinte mandou dizer que o PT também está contente com o Hamas. Pois é. Só isso aí já seria definitivo faço um parênteses aqui, diante do que está acontecendo lá em Israel. Só essas manifestações do PT a favor do Hamas. Bem lá, vocês se deram conta disso? Se deram conta do que é estar a favor de uma organização bandida
de uma organização inóbil, de uma organização que tem prazer. Estão aí os vídeos, que eu não tive o prazer de ver ainda. O prazer não, que eu não tive, não tem prazer em ver isso aí, que eu não tive a oportunidade de ver ainda. Vi apenas fragmentos. É um vídeo de 40 minutos que as forças de defesa de Israel exibiram para alguns jornalistas aí, e onde mostra a barbárie promovida pelo Hamas, com o que há de mais repulsivo que um ser humano pode cometer. São cenas. Eu vi trecho só, não vi todo. Por isso que eu queria, até para ter uma visão completa. São cenas onde uma mulher grávida, eles abrem a barriga, tiram a criança da barriga e esfaqueiam a criança, degolam o bebê que estava na barriga da mãe. Depois de matar a mãe, claro. E rindo e fazendo transmissões ao vivo dos seus celulares. Esta gente, o PT apoia. Esta gente, o PT apoia. Porque neste caso, nisso que nós estamos vendo lá em Israel, não tem mas. Não tem mas. Não tem mas. Não tem argumento que se possa para justificar. Você lida apenas com pessoas que têm a chamada imunização cognitiva, né? Não tem, né? Não tem o que explicar. Quem vai para a rua, como nós vimos aqui em Porto Alegre, hein? Com bandeira da Palestina, a pretexto de dizer que Palestina livre, etc e tal. Ninguém é contra a Palestina livre. Mas esse pessoal que saiu na rua, neste momento em que tem uma guerra em Israel, com bandeira da Palestina, esse pessoal é a favor de crianças degoladas e assadas no forno. Crianças assadas no forno. Essa gente que está com a bandeira da Palestina é a favor disso aí. Não tem meio termo. Não tem mimimi. Não tem mimimi. Não tem mimimi. 40 crianças decapitadas. Mulheres estupradas. Mulheres grávidas com as barrigas abertas a golpes de baioneta e os bebês tirados para fora do seu corpo. Essa gente tem apoio em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Estou falando só em Porto Alegre. Não, tá? Esta gente tem apoio. Alguns até mandam mensagens aqui. Tá? Alguns até mandam mensagens aqui. Né? Uhum. Bom, aí eles tentam justificar esta barbárie que teve início no dia 7 de outubro. No dia 7 de outubro. Contra cidadãos, pessoas, mulheres, idosos, israelenses, tentam justificar, olha, mas Israel matou 5.000 crianças palestinas e 4.000 mulheres. É mentira, são dados divulgados pelo Hamas. Esses dados eles acreditam. A mais cristalina das mentiras. A mais cristalina das mentiras que foi jogada aí. Acredite quem quiser. Acredite quem quiser. Israel não matou crianças. Israel não matou mulheres. Quem matou mulheres e crianças palestinas foram os guerrilheiros do Hamas. Ah, mas Israel bombardeou um hospital. Toda a cena montada. As imagens estão aí. Dentro do hospital estavam as saídas para os túneis. O hospital era usado para disfarçar
os túneis, estão aí as imagens, circulando no mundo inteiro, pelo menos essas imagens circularam. As saídas ou as entradas para os túneis estavam no piso dos hospitais. Eram hospitais ou eram disfarces para que dali dos hospitais saíssem os ataques para Israel? Então, tá tudo aí, as imagens estão aí. Agora não dá mais para fazer a guerra de versões. Ainda existe, claro, ainda existe. E tem aqueles que acreditam, tem os cabeça feita, mas aí você não pode. Aí você está lidando com imbecis, né? O imbecil no sentido clínico, né? Aquela pessoa que não tem condições de fazer qualquer discernimento sobre o que está realmente acontecendo. O que tem de especialista sobre Israel, hein? O que tem de especialista, hein? Eu sempre digo, esse dia eu fiz uma palestra, ainda falei sobre isso aí. Olha, vocês querem acreditar no especialista? Pergunte se ele foi a Israel. Pergunte se ele conhece lá a realidade territorial, a realidade geográfica de Israel. Não conhece, então cai fora. Não fica dizendo bobagem aí. Não fica repetindo verdades do Google. Não fica repetindo ou verdades como é que eu vou dizer? Verdades entre aspas, né? Verdades dos porta-vozes do Hamas no mundo inteiro. Então, para ficar bem claro, então, se você assistir algum tipo de passeata a favor do Hamas, gente usando camiseta do Hamas, você pode substituir aquela camiseta por uma criancinha sendo decapitada por um golpe de baioneta. É a mesma coisa, É figurinha que dá para trocar, viu? São figurinhas semelhantes, sem mimimis. Deixa eu ver o que diz aqui. Sou Fábio Lemes, Jaraguá do Sul. Prazer em conhecê-lo, seu Rogério. Só um detalhe. Eu sempre faço o contrário do que o PT está falando. Isso é democracia, seu Fábio. Parabéns, eu também faço isso também. Esse é um direito que nós temos. Isso é um direito inalienável da democracia. Da democracia. O comportamento de determinados homens públicos, o comportamento de determinados partidos políticos pode servir de balizamento para não fazermos aquilo que eles fazem. Mas isso só acontece nas democracias. Quanto a isso, nós temos que louvar. Né? O que diz aqui? Bom dia, Rogério Otto. Como o STF enterrou a Lava Jato e liberou todos os corruptos, acho que o Congresso tinha que criar uma anistia para os parlamentares que têm processos na Suprema Corte e anular todos os inquéritos e processos lá engavetados, acabando com a moeda de troca da Suprema Corte. Gil da Hípica. Isso o Congresso pode fazer. Isso o Senado pode fazer. Agora, se vai fazer é outro problema. Mas ele tem poderes para isso. Tem poderes para isso. Pode fazer. O que diz aqui? Vamos ver. Eu estou lendo as mensagens que chegaram depois das 7, porque são pessoas que estão nos acompanhando na live aqui. Amigo Mendelski, meu tio, era de uma alta patente da aeronáutica. Eu sempre fui defensor das Forças Armadas. Briguei no WhatsApp do condomínio com pessoas que criticavam os militares. Quando vi milhões de pessoas irem aos quartéis pedir SOS Forças Armadas, achei justo o crédito. Porém, no dia 9 de janeiro de 2023, infelizmente, nossos militares supostamente cometeram um terrível crime de perfídia ao mentirem para manifestantes e, ao invés de conduzi-los para um lugar seguro, os levaram para o cárcere. Nunca vou esquecer de tamanha covardia. Fernando Veras, Porto Alegre. Rogério, deixa eu ver o que tem mais aqui. Deixa eu pegar o pessoal da 7 aqui. O Lula não vai à posse do Milei, mas ele foi convidado. Ele foi convidado. E como eu estava dizendo para os senhores aqui, para as senhoras, esses convites
são todos enviados, assim, quase que em forma de circular, que o governo do país que vai ter posse presidencial envia para todas as embaixadas que estão ali no país. Então, todos os representantes diplomáticos acreditados no país recebem convite para que a autoridade máxima de cada país compareça à cerimônia de posse do presidente. Isso aí é um protocolo de praxe. Então, todos os presidentes, primeiros ministros, todos os chefes de governo ou chefes de Estado, cujos países têm representação diplomática em Buenos Aires, receberam o convite. Olha a pergunta. Eu vou poupar o nome aqui. Deixa eu ver a pergunta que eu sumiu a pergunta? Acho que sumiu a pergunta. Um ouvinte mandou aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Sumiu. O que tem a ver a bandeira da Palestina com o Hamas? Tem tudo a ver, pois o Hamas é o governo da Palestina. É a mesma coisa que você perguntar assim, ó, o que tem que ver a bandeira do Brasil com o Lula? Ele é o presidente do Brasil, tem tudo a ver. O que tem que ver a bandeira do Brasil com o Bolsonaro? Tudo a ver, o presidente do país. É quem pode e deve usar o nosso símbolo maior, que é a nossa bandeira. A bandeira da Palestina é a bandeira do Hamas. Ele é governo lá desde 2007. Puxa, meu Deus do céu. O pessoal faz umas perguntas assim, perguntas completamente alienadas, de pessoas que estão desligadas da realidade, de coisas que estão ocorrendo ali. Pelo menos se informem do que está ocorrendo ali. Se nós estivéssemos falando de um assunto que não é predominante na mídia, desde o dia 7 de outubro, até se entenderia. Mas mostrar esse tipo de desinformação aqui no programa fica chato até. Eu nem li o nome do ouvinte para não complicá-lo, mas que pergunta, hein? Que pergunta. Puxa vida. Eu sei que as pessoas não têm, digamos assim, saber tudo, mas o óbvio para fazer uma pergunta, puxa vida. Bom dia, Rogério. Vamos ser simples e práticos. Os judeus e Israel representam um Deus. Como é o nome daquele que é contra Deus? Simples assim. Felipe Noia City, lá de Novo Hamburgo. Pois é, Felipe. É isso aí. Nós estamos assistindo. O que nós estamos assistindo é a barbárie contra a civilização. Barbárie, degolar crianças, pegar bebês e colocar no forno, bebês vivos, colocá-los no forno. Vou te mostrar as imagens. A Silvia chegou a se espantar. Tem as imagens aí. Bebês queimados. Quando as forças de Israel encontraram bebês no forno de micro-ondas ou no forno do fogão. Eles queimaram os bebês vivos. É este tipo de gente que tem aqui quem os apoia. É só isso. Eu só quero entender isso aí. Como é que eu vou sair para a rua com a bandeira da Palestina para apoiar essa barbárie aí que está acontecendo? Palestina governada pelo Hamas, partido político e com seu braço guerreiro, que é o Al-Qashan, uma coisa assim, que é o braço armado. Hamas é o partido político que governa a Palestina desde 2007. Vejam bem, hein? Desde 2007. Tem como você dissociar o Hamas da Palestina. Os palestinos que vivem na faixa de Gaza, diferentemente dos palestinos que vivem na Cisjordânia. É preciso conhecer geografia para entender o que eu estou dizendo. Cisjordânia é uma coisa. Cisjordânia, além do Rio Jordão, na outra margem do Rio Jordão. Faixa de Gaza, lá as margens do Mediterrâneo, o outro lado.
Então, esse lado, faixa de Gaza, essa população de 2 milhões e qualquer coisa de habitantes ali, esta população é governada pelo Hamas desde 2007. O Hamas tem a maioria. O Hamas se elegeu porque tem a maioria do povo palestino. Então, é preciso que essas coisas fiquem bem claras. Você não pode misturar toda a Palestina com o Hamas. Mas boa parte da Palestina elegeu o Hamas governo da faixa de Gaza. Qual é o percentual? Eu não sei qual é o percentual. Mas não tentem dissociar a Palestina do Hamas. Parte da Palestina, sim. Aqueles palestinos, por exemplo, que trabalham em Israel, que passam uma fronteira todos os dias e que tiram o seu sustento, o seu salário, a sua previdência privada, a sua assistência médica, seu plano de saúde que Israel proporcionava, esses provavelmente não sejam fãs do Hamas, pois vivem lá, né? Tiram o seu sustento, têm seu emprego lá, esses provavelmente, mas boa parte da Palestina e aquele pessoal aqui de Porto Alegre, com a bandeira da Palestina, esses todos apoiam. Esses todos são a favor de crianças degoladas e levadas ao forno ou tiradas da barriga da mãe. Não tem mimimi nisso aí, tá? 7h30, né? Terminamos?